Paz do Senhor Jesus, meus amados, eu me chamo Murilo, sou professor da Escola Dominical aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, aqui de Planalto. E nossa leitura diária de hoje encontra-se em Ezequiel, capítulo 22, do versículo 30. Amém? E assim está escrito: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Meus amados, o tema da nossa leitura diária de hoje é a busca do Espírito de Deus por crentes que tomam a posição contra o mal. Amém? Meus irmãos, aqui nessa palavra de hoje, nós estamos vendo um momento muito crítico ao qual Israel estava passando, ao qual Deus mandou Ezequiel profetizar contra os pecados de Jerusalém. Mas se Deus mandou ele profetizar, quais eram esses pecados ao qual chegou de forma tão aborrecedora para Deus? E os pecados ao qual Israel cometia, entre eles eram pecados de derramamento de sangue, criação de ídolos, desprezaram pai e mãe, roubaram estrangeiros, desprezaram órfãos. Isso era algo que estava chegando para Deus como algo muito triste. E se a gente continuarmos lendo o versículo 22 inteiro, Ezequiel vai estar contando a qual Deus estava falando para ele. E um pouco mais para frente, Ezequiel vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor Deus continuava dizendo para Ezequiel que naquela época já não havia mais distinção entre o santo e o profano. Meus amados, eu posso até dizer que Israel naquela época, eles já estavam chegando ao nível de se comparar com a Babilônia, porque eles já estavam levantando-se ídolos. Para eles não havia mais santo, não havia mais distinção entre o santo e o profano, para eles era tudo normal, tudo acontecia. Não havia mais aquela obrigação de cumprir os mandamentos ao qual Deus tinha passado para eles. E esses pecados estavam chegando a Deus de uma forma tão terrível, Deus estava vendo aquilo, que chega um momento em que Deus diz basta. E chega um momento que Deus não aguenta mais e manda Ezequiel profetizar contra. E ao decorrer desse capítulo, nós chegamos à nossa leitura diária de hoje, que é o versículo 30, que eu vou ler mais uma vez. E busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Aqui, para nós estarmos entendendo, Deus fala assim, que ele procurou um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha. O que Deus estava querendo dizer? Para a gente poder entender melhor o que Deus queria, a gente tem que voltar um pouco atrás, nos tempos antigos, os costumes ao qual as pessoas daquela época tinham era que quando havia alguma brecha no muro, em jardins de raízes que protegiam os locais, protegiam as cidades, até aquela brecha ser tampada, ser reconstruída novamente para que o inimigo não pudesse ver, alguém deveria estar ali tampando, protegendo, para que o inimigo não pudesse entrar, não pudesse roubar e destruir aquela cidade. E da mesma forma, Deus quer que nós somos assim. Da mesma forma, Deus queria alguém nessa época que se levantasse para poder tapar a brecha. E a brecha que eu estava falando era aquela ruptura que houve dentre Israel, ao qual tinha entrado tanto pecado, tinha entrado a idolatria, o desprezo, o roubo e o derramamento de sangue. Só que no mesmo versículo 30, Deus estava falando para que ele não a destruísse, mas ninguém achou.
E continuando assim, no versículo 2 está escrito: Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Aqui, Ezequiel vai estar contando o que aconteceu quando Deus não se encontrou ninguém, mas que estivesse de pé para poder tapar abaixo o muro. E Deus busca e exige de nós constantemente, nós podemos estar preparados para poder estar tapando a brecha. Mas me diz, professor, como é que eu posso estar preparado para poder tapar essa brecha? Da mesma forma como um soldado se prepara para a luta, ele treina, ele se prepara, ele treina como ataca, como se defende, ele aprende a usar táticas, ele aprende a ler o inimigo. Da mesma forma, nós devemos estar preparados para isso. Mas como é que eu devo me preparar para tapar essa brecha a qual Deus quer? A única forma, não a forma melhor, não a estratégia melhor, não a forma diferente de se preparar, é com jejum, com oração e com leitura da palavra. Porque assim nós podemos estar aptos, preparados e íntimos suficiente com o Pai para quando Ele procurar alguém para estar de pé, nós podemos dizer: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque eu estarei preparado. E meus amados, nessa manhã eu quero deixar as palavras para você. Busque cada vez mais ao Senhor, leia mais, jejue mais, ore mais. Porque quando Deus disser: eu necessito de alguém para se levantar, para tapar a minha brecha, você possa se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com Israel, para que Deus não derrame sobre ti ou sobre outras pessoas a indignação dele com fogo do furor, para que não venha acontecer a mesma coisa contigo, com alguém da sua família ou com algum conhecido seu. Amém? Nós estamos orando para estar encerrando mais uma leitura diária. Oremos ao Senhor. Pai Santo Deus, poderoso Pai, Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez, Pai, ter nos dado a oportunidade de estar aqui trazendo uma leitura para os teus filhos. Pai Santo Deus, que eles possam entender, Pai, que devemos estar preparados, Senhor, para quando o Senhor nos chamar para a guerra, Pai, para quando o Senhor nos chamar, ó Pai, para a ceifa, Pai, para nós estar recolhendo, Pai Santo Deus. Pai, que os nossos filhos possam estar preparados, Senhor, que eles possam estar santos e preparados o suficiente para tapar a brecha, para com o inimigo, Pai, com o diabo, Pai. Tudo aquilo não vem do Senhor, não vem estar adentrando a tua casa, Pai, destruindo, Pai, fazendo bagunça, para que eles não possam confundir o santo com o profano. Pai Santo Deus, guarde os teus filhos, os prepare, Pai. Fale com eles, Pai, que eles possam entender que eles devem estar preparados, Senhor, para quando o Senhor chamar, para que não venha acontecer a mesma coisa que aconteceu sobre Israel, que o seu castigo não caia sobre eles. Pai Santo Deus, abençoe os teus filhos que estão vindo e assistindo esse vídeo, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja com eles, Senhor. Pai Santo Deus, é isso que eu vim te pedir, te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja convosco.